Bom dia. Bom dia, gente. Prazer em conhecê-los. Eu sou Luana Genot. Estou aqui para a gente poder falar sobre inteligência artificial aqui para soluções globais. E temos muitas coisas para falar nessa manhã, né? E quem ficar bem interativo aqui na nossa palestra vai ganhar uma tecnologia muito ancestral, viu? Um livro de papel que eu escrevi. Eu sei, não é a coisa mais high-tech, mas eu adoro, né? É isso, gente. É o que temos para hoje, além da nossa inteligência artificial, tá? Olha só, desculpa, eu vou falar um pouco de biscoito aqui, né? Dá para perceber meu chiado, eu sou do Rio de Janeiro. Por isso que eu estou aqui toda encasacada, porque eu estou morrendo de frio. Passou de 19 graus para baixo, carioca já põe, entendeu? Cachecol, essas coisas, olha só. Estou aqui de meinha, só para dizer para vocês o quanto eu estou com frio, mas com o coração aquecido de ver vocês por aqui. E para a gente trocar um pouco sobre a Deb, que é a nossa inteligência artificial, porque a gente chama de inteligência artificial para o bem comum, ancestral e tudo isso, que é a inteligência artificial do IDBR. E eu quero muito que a gente interaja sobre a Deb, porque ela está em aprendizado, tá? E aí eu quero muito falar com vocês sobre ela. Mas antes de falar sobre ela, né, porque quando a gente está falando sobre inteligência artificial para soluções globais, eu acho que toda solução que se propõe a ser global, ela parte de um ponto de vista muito individual e pessoal também. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história por trás da Deb. Eu sou Luana. Inteligência artificial e sociedade, né? E é um prazer estar aqui justamente para poder pautar a inteligência artificial no momento onde a gente está ainda compondo isso, pensando regulações para isso aqui no Brasil. Eu também faço parte do Conselhão da Presidência da República. E a gente está tendo várias discussões ainda sobre regulação, sobre bons usos da inteligência artificial. Então, é super importante a gente justamente falar sobre o problema que a gente quer resolver, como a gente quer resolver esse problema para que a inteligência artificial nos ajude a resolver problemas importantes para o nosso Brasil, como eu falei sobre a questão das desigualdades. Então, aqui um pouco dos conselhos. Eu sou apresentadora, escritora, escrevi 3 livros, sou mãe da Alice e do Hugo, né? Sou carioca, sou formada em publicidade e faço parte da rede de líderes do Fórum Econômico Mundial.
Por que eu estou trazendo esse dado aqui? É muito importante nós aqui falarmos sobre uma inteligência artificial que é lançada no Brasil e vai para o mundo, porque por muito tempo a gente está só acostumado a receber conteúdos que vêm de fora para dentro. E como diz um sábio chamado Jorge Aragão, um cantor muito bacana, ele vai dizer que nem tudo que é bom vem de fora. Então, justamente, é muito importante que nós, como Brasil, a gente entenda os próprios problemas que a gente quer resolver aqui no Brasil e usemos as tecnologias a favor das nossas próprias linguagens, das nossas próprias questões, para que isso seja referência para o mundo e não só o contrário. Óbvio que a gente sempre vai ter o diálogo com o mundo, mas é muito importante que nós também sejamos as nossas próprias referências. Então, a gente está saindo na frente desse debate usando a DEB, que é uma inteligência artificial, para falar sobre as desigualdades. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, um pouco mais de contexto sobre o porquê a DEB nasce para falar sobre desigualdades raciais, de gênero, entre tantas outras. Aí aqui eu conto uma pequena historinha para vocês também. Esse aqui é um autorretrato meu da infância. O que vocês acham dele? Não, sim, eu quero... Dá para passar o microfone? Ingrid, por favor. Vou passar aqui. Que aí você, bem-vinda e obrigado por estar aqui. Que você é branca. Alguém mais tem um comentário para fazer sobre esse autorretrato da infância? E vocês vão entender por que isso depois vai gerar a DEB, tá? Eu acho que a busca por um padrão inatingível, né? Do que a sociedade acha que é o melhor e o mais bonito e o mais aceito. A busca por um padrão inatingível. E esse autorretrato, seu nome, por favor? É Esther. Esther, esse autorretrato foi feito com 9 anos de idade, tá? E a gente está aqui na Campus Party com públicos, sei lá, de 15, 16, 17, que podem estar fazendo ainda esse autorretrato. Então, a busca por um padrão, muito legal que você trouxe. Alguém mais quer comentar? Eu não ia comentar que parece a Xuxa, né? Que a gente vê no programa de televisão, parece um artista. Parece a Xuxa, exatamente. Você acabou... Seu nome, por favor? Juliana. Juliana, você acabou de dar o super spoiler da nossa apresentação. Parece a Xuxa, e é sobre a Xuxa também, porque eu cresci nos anos 90, então essa era a minha grande referência. Aqui a gente também ia fazer mais um comentário, né, sobre esse autorretrato. Eu ia falar que é o padrão, né? Os signos que a gente aprende para desenhar. Então, quando eu desenho uma criança, eu penso em um signo. Qual que é o padrão de desenhar uma criança, né? Vai ser a loirinha, de olho azul. Exato. Eu quero aproveitar também esse momento para perguntar para vocês. Nesse mundo, esse desenho foi feito nos anos 90, tá, gente? Agora, com a inteligência artificial que a gente tem atual, se eu pedir para essa inteligência artificial, GPT, Gemini e tal, desenhar uma criança, sem eu dar muitos prompts, qual criança essa inteligência artificial vai desenhar? É muito diferente dessa? Alguém já tentou lá com outras inteligências? Alguém tem algo para dizer sobre isso? Tá chegando, para a gente poder se ouvir, que é a coisa mais gostosa. Meu nome é André. Eu fiz uma pesquisa usando o chat GPT falando sobre vieses cognitivos e vieses raciais. Sim. E realmente, quando você manda fazer qualquer tipo de imagem, na época, que foi há 3 meses atrás, ele dizia que não tinha viés nenhum, mas tinha, porque desenhava justamente e dava os padrões, exatamente como as colegas falaram aí. Sim. Alguém já tentou fazer lá os inputs? Ou colocar desde o Google antes e agora no GPT? Então a gente está... Sim, por favor. Eu já fiz essa pesquisa também e dá para ver que assim, povos árabes ele coloca assim com fundos de tela assim mais estilo refugiado. Saiu até, explodiu uma notícia de que pediram um prompt para ele fazer uma criança negra na favela e o chat colocou uma arma na mão dela. Colocou inclusive. uma arma, exatamente. Isso aconteceu com uma amiga minha. Ela pediu, ela fez uma descrição de eu quero uma mulher negra numa favela e já veio uma pessoa com uma arma na mão. Então, assim, que tipo de imaginário a gente está reproduzindo? Né? Muitas vezes a gente diz, as tecnologias elas vão resolver os problemas que a gente tem. Mas se a gente não
colocar esses prompts intencionalmente para que a tecnologia seja menos enviesada, elas vão continuar reproduzindo os vieses que nós mesmos aprendemos ao longo da vida, né? Então, perceba, esse é um autorretrato dos anos 90, que eu recuperei de um caderno meu da infância, e a gente está, anos depois, falando sobre como a inteligência artificial e outras tecnologias podem continuar repetindo os mesmos padrões que a gente aprendeu anos atrás. Enquanto deveria ser ao contrário, a gente deveria estar usando tecnologias para pensar mais adiante, nos ajudar a avançar em determinadas questões, mas a gente ainda não avançou. Então, a gente percebe a diferença entre o ideal e o real, né? Aí, basicamente, exatamente essa era uma referência dos anos 90. A gente estava aqui falando sobre a Xuxa e, de fato, essa era a minha grande referência. Não sei se alguém mais aqui era dos anos 90 ou se eu estou muito velha, mas, enfim, somos aí os cringes, sei lá se a gente ainda usa essa nomenclatura, mas essa era a referência, e apesar de ser uma referência já antiga para a juventude da atualidade, ainda é reproduzida como a gente viu. E aí, mudando um pouco de assunto, coloquei também aqui, né, eu falei para vocês no início que quando a gente está falando sobre soluções globais, é sempre legal a gente pensar nos problemas atuais que a gente vive de modo muito pessoal, né? E aqui, né, eu não vou entrar em time, gente, obviamente, eu estou aqui em São Paulo, posso perder, né, mas eu sou flamenguista, ok, ninguém é perfeito, tudo bem, etc, etc. Mas aqui vocês têm 2 flamenguistas, que sou eu e meu pai, e a gente pensa muito diferente. E a minha pergunta aqui para vocês é, pensando que esse é um ano eleitoral, tá? Também não vamos entrar no tópico de eleições, mas queria saber... Sim. Se vocês, assim como eu, se alguém aqui já rompeu relações com alguém durante as eleições. Temos alguém? Temos... Vocês querem compartilhar isso comigo? Como foi? Discussões, etc. Porque tudo isso a gente pode justamente usar a inteligência artificial para nos ajudar em algum sentido. E eu vou falar para vocês. Como é que foi? Já começando assim, tem o meu pai, entre eu, minha mãe e minha irmã, ele é o único de direita no meio da casa. E ele ama brigar sobre política com a minha irmã. A cada momento, se os dois estão no mesmo lugar, na sala, na cozinha, no quarto dela, no quarto dele, eles começam a gritar sobre política. Virou até regra de casa, não pode mais conversar com a política. É isso? E já pensou que esse também é um ano eleitoral? Já pensaram que se a gente tivesse, de fato, uma inteligência artificial que nos ajudasse a criar formas de dialogar sem ter tanta polarização dentro de casa? Porque isso é um problema, né? A gente está falando de soluções globais. Aí a gente pode pensar, né, em coisas muito grandes, mas elas precisam partir de problemas que são nossos, que nos atravessam. Então, eu falei para vocês das desigualdades, eu falei da falta de referência que eu particularmente tive nos anos 90, e isso particularmente também pode ter atravessado muitos de vocês também, né? A gente aqui está falando agora sobre polarização, sobre falta de diálogo. Então, a gente pega vários desses elementos que nos atravessam aqui no nosso contexto brasileiro e aí vai pensando exatamente em compor a DEB. Esse time de 40 pessoas que eu falei para vocês está pensando nisso o tempo todo. Como é que a gente pode criar mais diálogo em meio a tanta polarização? Como é que a gente pode trazer mais pessoas para dentro da pauta antirracista, para a pauta anticapacitista, para a pauta da inclusão da população LGBTQIAPN+, e por aí vai, de uma forma dialógica, sem fazer com que as pessoas tenham medo de serem canceladas, sem fazer com que as pessoas tenham medo de dialogar, mesmo quando pensam diferente, né? Quem é que não tem um pai, uma mãe, um tio, que é o tio do Zap, que vai ficar reproduzindo seus vieses? Já pensou se, no meio desse diálogo, você pudesse falar assim: ah, mãe ou pai, chama a Deb, que ela vai discutir com você, e eu não vou gastar a minha inteligência emocional para poder ficar discutindo sobre algo que a gente não concorda, mas também a gente não precisa se desgastar porque a gente discorda, sabe? Então, foi pensando nisso que a Deb nasceu. E essa é a Deb.
E aí vocês podem interagir com ela no Instagram, é @chamadeb. Tá faltando o QR Codezinho dela, mas no Instagram é chamadeb, tá? E aí vocês podem fazer qualquer pergunta para ela sobre questões raciais, de gênero, democracia e muito mais. Então a gente pensou exatamente nessa inteligência artificial dialógica, que é uma extensão da nossa inteligência humana, só que a questão é, a Deb, diferente de outras inteligências artificiais, ela tem uma opinião. Só que ela vai conseguir debater e dialogar com as pessoas de forma infinita. Ela tem paciência infinita, gente. A nossa paciência se esgota. E aí, justamente, pensando em time, a gente pensou, cara, mas a paciência de uma inteligência artificial, ela se estende mais do que a nossa. Então, vamos usá-la justamente para dialogar sobre temas ardilosos, que a gente não quer dialogar muitas vezes, porque a gente já perdeu a paciência, porque a gente não está ali disposto a ouvir. Se você está dentro de uma empresa, se você está dentro de uma escola, educando ali os alunos, etc., sobre várias questões que são super tópicos sensíveis, questões em casa, como a polarização. Se eu tiver uma inteligência artificial que nos ajude nesse diálogo. E a gente está testando a Deb, né? Ela já está com mais de 14 mil seguidores no Instagram, justamente para ser essa inteligência expandida, dialógica e com paciência infinita, que nos ajuda exatamente nesse diálogo. Então, aqui ela botou, eu sou a Deb, estou aqui para ajudar a promover a igualdade racial, como posso ajudar você? Ela sempre termina com uma pergunta, e aí eu queria que vocês aí, já na plateia, fossem interagindo com a Deb, e aí depois eu vou fazer algumas perguntas que vocês fizeram para ela. Eu quero ouvir o que vocês estão fazendo, interagindo com ela, porque quanto mais a gente interage com a Deb, mais a Deb também aprende novas narrativas, novas linguagens. Isso é super importante, porque ela está em aprendizado agora. E aí, a Deb, ela nasceu para ser um espaço seguro, um espaço acolhedor, um espaço dialógico, justamente para várias questões que são tópicos sensíveis, né? E só para vocês saberem, a gente lançou a Deb no Instagram, mas as próximas evoluções da Deb é ela ter um app próprio. Ela, justamente, a gente está rodando agora alguns pilotos dentro de empresas para que áreas de RH, por exemplo, tenham ali um espaço seguro, contínuo de diálogo, porque a gente percebe que várias empresas têm problemas de assédio, de racismo, de homofobia, LGBTQ-fobia, capacitismo. E muitos desses problemas acabam ficando limitados quando você vai dar um treinamento. Você dá um treinamento, que é super importante. A Deb não substitui a necessidade das empresas de terem um treinamento, mas a Deb continua sendo um canal contínuo de diálogo e de acolhimento para questões que são muito perenes em várias empresas e organizações. Então, justamente, a gente está usando a inteligência artificial para ser esse espaço seguro de diálogo. A Deb, ela segue a LGPD e aí ela vai acolher todas essas questões que acontecem dentro das empresas, e a gente está exatamente pilotando a Deb nesse momento para fazer esse acolhimento, tá? Então, você pode falar com a Deb sobre questões negra, logo eu falo só sobre racismo. Não, a gente fala sobre muitas coisas. E a Deb, justamente, ela pega a narrativa dos nossos 8 anos de atuação como instituto, daquele time que eu mostrei lá atrás, de 40 pessoas com vários repertórios, várias narrativas, para cruzar vários assuntos e, justamente, diferente de um GPT e outras inteligências artificiais, ela tem uma opinião. Ela vai defender ações afirmativas, ela vai defender um ponto de vista e ela vai dialogar. Enquanto tiver que ser dialogado, ela vai dialogar defendendo o ponto de vista com muito respeito e sendo um canal seguro e acolhedor para isso, tá? E essa é a grande vantagem da gente conseguir ter a Deb nesse momento para nos apoiar. E aí vocês podem se perguntar, por que a Deb agora, né? Luana, por que a Deb ela nasce agora? Bom, primeiro porque nós do Instituto, a gente já tinha rodado uma pesquisa aqui no Brasil que diz que vai demorar pelo menos 167 anos para a gente ter igualdade racial e de gênero aqui no Brasil.
Então, quando eu penso num problema global, um dos maiores problemas que a gente tem, que causam bilhões e trilhões de dólares de perdas às economias, é o fato da gente não ter acessos iguais para pessoas negras e indígenas acessarem cargos de liderança no mercado de trabalho, ou eu não ter as mesmas possibilidades de mulheres acessarem cargos de trabalho, né, como os homens têm, especialmente cargos de liderança. Esses são problemas globais. Esses são problemas que a gente discute desde a presidência da República ao Fórum Econômico Mundial, porque a gente está falando de problemas globais. E a gente quer usar uma inteligência artificial que ajude a gente a dialogar mais sobre esses problemas e criar soluções para esses problemas globais. Por quê? A gente entendeu que durante esses últimos anos a gente até avançou em relação a discussões, né? Por isso que a gente está aqui nesse palco falando sobre a temática, o que talvez não aconteceria há alguns anos atrás. Porém, a gente percebeu que muitas pessoas deixam de dialogar por medo de serem canceladas. Olha, eu não vou falar, não vou expor minha dúvida porque eu tenho medo de ser cancelado, porque se eu usar o termo errado para falar sobre alguma coisa, eu posso ser cancelado, eu prefiro não seguir adiante. Então, o que a gente entende? Se a gente tem um espaço seguro, que a gente possa estimular o diálogo, a gente consegue trazer mais pessoas para perto para dialogar e, consequentemente, mais pessoas vão poder se engajar em criar soluções para esses problemas globais que eu citei para vocês. Então, eis a importância da DEB agora. Um outro ponto que é importante trazer aqui é que a DEB, ela surge no momento de bastante retaliação das ações afirmativas. Não sei se todos vocês estão cientes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países, várias ações que foram, ao longo do tempo, desenvolvidas para criar a inclusão de grupos minorizados, mulheres, pessoas negras e indígenas, elas estão sendo, né, congeladas, né? Na Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente teve uma questão em relação às ações afirmativas e tudo isso. E isso, de alguma forma, se desdobra no Brasil, em determinada medida, porque essas questões elas são pendulares. Elas vão e elas voltam. E isso é muito ruim, inclusive para os avanços que a gente precisa ter em relação a algumas questões raciais e de gênero, porque se tem uma onda de violência, as pessoas se engajam, né? Ah, George Floyd, João Alberto, vidas negras importam, vidas indígenas importam, não ao marco temporal quando eu vejo uma pessoa indígena sendo morta. Mas não é sobre isso. A gente não pode só se engajar só quando tem uma tragédia ou só quando tem uma efeméride, né? Que é um dia lá, o dia dos indígenas, o dia das mulheres. A gente quer um debate contínuo sobre esses temas que são problemas globais que precisam de soluções globais e de um engajamento global e contínuo. E é por isso que a gente acredita que um bom uso da inteligência artificial é exatamente sendo essa plataforma de diálogo global que possa justamente fazer com que as pessoas consigam ter um espaço seguro, personalizado, para falar sobre essas questões. Então, cada pessoa aqui pode ter uma dúvida muito pessoal, muito própria sobre essas questões, que não quer abrir com o outro do lado por medo. Ah, não quero, assim, não quero me expor. Só que quando você tem um espaço seguro, isso ajuda. E aí a gente consegue combater toda essa questão da poxa, eu estou com medo de ser cancelado pela patrulha, por pessoas que não vão compreender minha questão e vão compreender errado, etc. Que foi até uma matéria que saiu na Veja. Então, a gente justamente quer promover um espaço seguro de diálogo contínuo. Por isso que a DEB surge nesse momento agora. E aí, também acho que vale a pena dizer que a gente também acredita, o nosso posicionamento enquanto instituição é que não tem progresso na sociedade enquanto a gente não tiver a igualdade racial, de gênero, tanto no Brasil quanto globalmente. De novo, eu falei para vocês que são problemas globais. O Banco Mundial estima riscos, perdas de 160 trilhões de dólares na economia, quando eu tenho, por exemplo, profissões que são de mulheres e profissões que são de homens. E aqui a gente não precisa nem muito longe, né? Quando a gente está falando sobre tecnologia, quando a gente pensa no, sei lá, um engenheiro de software, qualquer coisa assim, a gente está falando já em engenheiro. Quando a gente está falando sobre engenharia espacial, a gente está falando muito sobre
para abrir um debate sobre isso de forma global, tá? E a Deb, ela está aqui para esse propósito. Oi, Deb. Foi. E aí a gente falou mais cedo sobre a questão do racismo algorítmico, dos vieses e das alucinações. A noção de racismo algorítmico, vocês sabem o que é? O que é racismo algorítmico? Quer falar um pouco sobre ele? Tem? Microfone? Isso. É que assim, eu não sei se eu posso falar totalmente direito, porque eu tinha feito um trabalho que envolvia essa parte do racismo algorítmico, que era sobre a dificuldade das IAs de reconhecimento facial, assim, realmente reconhecer mulheres negras. Eu e o meu grupo fizemos trabalho, mas foi bem nichado, não sei se dá para falar direto tudo também. Não, bacana, só de ter um trabalho que fale sobre isso é super importante. Eu acho que mais importante que os conceitos é entender como as pessoas pensam, né? Tem alguém que quer comentar sobre a questão do racismo algorítmico? E que entenda o que isso gera na sociedade? Temos aqui e ali depois também. Tá. Meu nome é Adriane, prazer, eu trabalho em RH. E eu tenho um grupo de pessoas da empresa. E a gente postou outro dia um link onde as pessoas poderiam colocar características e vinha um personagem, né? Características numa inteligência artificial e vinha personagens. E ali algumas pessoas colocou mulher negra de roupa social. E aí apareceu uma mulher negra, cabelo black, maravilhosa, com uma arma na mão e na favela. Em nenhum momento a gente colocou mulher negra com roupa social e na favela. Nenhum momento. Só que apareceu. E aí eu fiquei refletindo, o que tem por trás deste código? Quem programou este código para a gente fazer essa busca e aparecer uma mulher negra com uma arma na favela? Né? Não é que não tenha, mas a gente não buscou. Então, ali eu já percebi que o racismo ainda, né, em pleno 2024, está em todo lugar. E por que a gente não está falando sobre isso? Né? Uma vez que o Brasil é feito de mais de 50% de pessoas pretas e pardas, por que não estamos falando sobre isso? Tá? E eu estou falando bem revoltada, não sei se vocês perceberam no tom da minha voz. Total, Adriane. Obrigada por ter me ouvido. Com certeza, estamos aqui para isso. Depois a gente também vai ouvir aqui. Un software de inteligencia artificial, de headhunter, de gente que selecciona personal para trabalhar en Estados Unidos, fue multado porque cuando você procurava un perfil de trabajador con determinadas características, daba siempre personal branco y nunca negro. Eso es otra forma de algoritmo racial, ¿no? Total, com certeza. Aqui. Oi, prazer. Eu me chamo Prazer. Gabriel. Eu faço faculdade de ciência da computação. E muito se fala de inteligência artificial, mas os algoritmos que são utilizados para tudo. Um exemplo muito bom é o uso, a demografia dos celulares em cada país. Por exemplo, o celular mais famoso na Coreia do Sul é a Samsung, mas não é por incentivo do governo. E o mais famoso na África do Sul também não é por incentivo do governo, mas sim porque as marcas focaram em treinar os seus modelos algoritmos para otimização de fotos em pessoas do público-alvo deles. E aí se vê que o iPhone ele favorece muito a pele branca, e quando você coloca uma pessoa negra, por exemplo, na foto, ele tem dificuldade de interpretar a imagem. Por isso que na África do Sul é muito mais famoso uma outra marca de telefone. E a Samsung, ela foca em pessoas asiáticas. Então, quando a gente compra, por exemplo, um celular da Samsung, a gente vê que o público-alvo não é a gente.
mas mesmo assim, tem todo um processo de que as pessoas veem, tipo assim, toda tecnologia tem um viés. Toda tecnologia. A gente pode falar assim, essa tecnologia aqui, ela não tem um viés porque eu quero passar para o mundo algo bom. Mas toda tecnologia transporta um viés. Isso está num livro de filosofia, ciência e tecnologia que fala sobre isso. E como que a gente pode mudar porque o certo não é criar uma tecnologia sem vieses, mas sim criar uma tecnologia com vieses bons, ideais que a gente queira passar para o nosso futuro. Muito bom. O Gabriel trouxe um ponto muito interessante, né, que a gente também já tinha falado antes, que por muito tempo a gente disseminou que as tecnologias não tinham vieses, mas se a gente tem viés, as tecnologias também têm. E elas são uma extensão dos nossos próprios vieses, né? Como ele falou aqui da Samsung, que testa boa parte dos seus produtos dentro de um mercado mais asiático e tem alguma dificuldade em reconhecer peles mais escuras, outros tons de pele, etc. Por mais que as fotos fiquem ótimas, incríveis, há algumas alucinações, há alguns vieses ali. E se a gente justamente tem uma possibilidade de colocar numa tecnologia como a DEB, alguns dos vieses com valores que a gente queira disseminar, por que não? A gente pode fazer isso como Brasil e é por isso que a gente está fazendo a DEB aqui. A gente quer muito ouvir vocês sobre testes da DEB. Sim. Tudo bem? Meu nome é Ira. Eu também trabalho no RH. E há um tempo atrás, na minha empresa, a gente estava buscando uma plataforma para facilitar nas contratações, assim, né? Então, a pessoa se inscreve, como que a gente faz filtros mais inteligentes, como que a gente usa a inteligência artificial para ajudar nessa parte de triagem. E eu perguntei para a pessoa, para todas as plataformas que a gente estava contratando, né, fazendo teste, qual que era a solução pensando em vagas afirmativas, assim, né? Que tipo de tecnologia a gente estava usando para pensar em mãe solo, enfim, PCDs, pessoas negras. E todas as plataformas que eu conversei, nenhuma tinha uma tecnologia voltada para isso. Então, o que significa para mim, né? Quando você pergunta o que isso gera, a gente está gerando tecnologia, mas que elas reforçam o lugar de exclusão, né? Então, quando a gente coloca lá o filtro, eu quero um filtro, essa pessoa vai te dar um match, que a maior parte das plataformas faz isso, né? O match de tantos % do profissional com a vaga que você cadastrou. Só que esse match, na maior parte das vezes, ele é excludente. Na maior parte das vezes, ele vai reforçar o perfil do homem cis, branco, que teve acesso a um monte de faculdade, a um monte de curso, e ele vai continuar sendo excludente. Então, acho que é isso, é só dizer o que isso gera, né? Mais exclusão. Com certeza. Obrigada por compartilhar, Ira. A gente justamente está treinando a DEB para que as pessoas possam colocar lá quais vagas elas querem e dela poder fazer um matching com vagas afirmativas, porque a gente percebeu exatamente essa oportunidade. Cada vez que a gente tinha empresas, né, como o Francesco mencionou, de uma empresa que foi processada, as empresas não têm essa solução para um mercado majoritariamente negro, indígena, feminino, que sofre com desemprego, que sofre com subemprego ou o não matching com vagas de liderança. Então, a gente tem aqui um problema e uma oportunidade para resolver, né? E aqui para a DEB, tanto para a DEB quanto para outras tecnologias que possam se debruçar sobre problemas globais que a gente tem e que as pessoas não estão olhando com a prioridade que precisa ser olhada. Obrigada por compartilhar. Olá, eu sou Ademar, também trabalho em RH. Oba! Né, e ouvindo ali a nossa colega, eu fiz uma pesquisa rápida aqui com o Bing. Eu coloquei assim o prompt: cria uma mulher negra executiva em uma empresa, aliás, cria uma mulher negra, né, executiva, que não esteja na favela e não esteja segurando uma arma. E aí veio a mulher executiva dentro de uma empresa, sem a arma, né, e sem a favela como plano de fundo. E aí a gente se pergunta, né, será que a gente vai ter que colocar no prompt esses estigmas que carrega para a gente ter o que a gente quer? Ou a gente unir forças e fazer isso que você está fazendo com a DEB, alimentando ela para que ela realmente responda aquilo que a gente precisa sem esses estigmas, né? Exatamente. Muito legal.
esteja segurando uma arma e não esteja numa favela já é um próprio estigma. Porque se eu coloco a definição, cria uma mulher, ela já vai ser uma mulher branca, por default, né? Então, ela já vai ser automaticamente branca. Então, quando a gente treina tecnologias desde o princípio, para elas não reproduzirem isso, a gente acredita que o índice de vieses e de alucinações que levem a resultados como esse que o Ademar falou, vão ser menores. É o que a gente está fazendo com a DEB, né? Ao longo desse tempo, a gente entende que esse conceito de racismo algorítmico, de forma muito sucinta, é basicamente a extensão do nosso próprio racismo nos algoritmos. Porque a gente que treina os algoritmos, né? Eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Sam Altman, da OpenAI, há alguns meses atrás, e ele falou assim: Luana, nós somos um grupo de homens brancos no Vale do Silício. É óbvio que a gente está aqui enviesado com o nosso próprio território. Fala-se sobre tecnologias globais, só que são produzidas por pessoas que têm os seus próprios vieses ali. O que eu acho legal desse contexto em que a gente está é que mais pessoas estão conscientes de que o que elas criam não é neutro. Ao mesmo tempo, a gente está se direcionando ainda muito pouco sobre alternativas para todas essas pessoas que se sentem excluídas. Então, é para isso que a DEB está aqui, né? Para a gente justamente tentar eliminar um pouco desse racismo algorítmico, que é a nossa própria extensão do racismo que a gente mesmo reproduz. E quando eu falo racismo que a gente mesmo reproduz, parece algo tão distante da gente, mas não é. Muitos de nós, a gente troca de calçada quando a gente vê um homem negro vindo na nossa direção. A gente sobe o vidro quando alguém vem pedir dinheiro. Então, a gente automaticamente a gente já tem os nossos vieses, a gente reproduz esses vieses na tecnologia. De novo, gente, a tecnologia não é neutra, como já bem explicou o Gabriel. Não é neutra. Então, para a gente poder criar uma tecnologia que minimamente seja inclusiva, isso precisa ser um processo intencional. E é por isso que a DEB está aqui com a gente. Oi. Voltou. Sim, então, basicamente o que a gente fez, né, só para vocês também saberem um pouquinho de quem está por trás da DEB, o IDBR é um Instituto de Identidade do Brasil. A gente tem 8 anos de atuação com ações afirmativas dentro das empresas. A gente treina mais de 700 mil colaboradores do Brasil. A gente treina mais de 50 mil professores sobre educação antirracista, educação inclusiva. A gente faz, por exemplo, o principal prêmio da América Latina sobre o reconhecimento de ações afirmativas Brasil afora, porque a gente não quer reinventar a roda. A gente criou um prêmio para catalogar as principais ações de inclusão no Brasil. E esse prêmio vai para 80 milhões de pessoas. Então a gente pega todas essas narrativas, todo esse know-how e coloca e vai treinando a DEB numa base de conteúdo personalizada. É como se a gente estivesse basicamente construindo ali o nosso LLM próprio, através de uma base de conteúdo personalizada que vai trazer para a DEB ali exemplos de iniciativas negras, indígenas, iniciativas anticapacitistas, para que, quando as pessoas vão lá e pesquisam para a DEB, por exemplo, me dê boas iniciativas que eu posso doar no Brasil, ela vai trazer essas referências, versus quando você vai no modelo largo de linguagem, em outros modelos que não vão trazer essa referência. Então, intencionalmente, a DEB vai priorizar iniciativas que são subrepresentadas, justamente por esse propósito, porque, diferente de outros modelos, eles não vão priorizar essas iniciativas que vão continuar estando à margem, como estão hoje nos modelos de linguagem atuais, né? E aí, acho que aqui uma das premissas fundamentais da DEB, porque o tempo está acabando, eu quero muito ouvi-los para vocês testarem a DEB, tá? É que ela é um espaço seguro, então ela segue a LGPD, as pessoas perdem a paciência, a DEB não. Ela é treinada por humanos, isso também dá para a gente uma premissa básica do que a gente acredita que é o papel da inteligência artificial na sociedade. A inteligência artificial, para a gente, é apenas uma extensão da inteligência humana. Ela não é substitutiva da inteligência humana, mas ela pode ser uma extensão da nossa própria inteligência em favor de algo que possa resolver um problema global, né? Como a questão das desigualdades e outras que eu mencionei para vocês.
ela está sempre aprendendo, então sim, nesse momento ela ainda pode cometer alguns erros, mas cada dia ela está mais treinada. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. A gente perguntava para ela, Deb, é preto ou é negro? Só na questão da autodeclaração do Brasil. E ela já consegue responder. Só que hoje ela consegue já responder perguntas muito mais complexas. Por exemplo, Deb, eu sou uma professora de português e eu quero uma ajuda para criar um plano de aula antirracista para os meus alunos. Ela já consegue dar ideias. Deb, eu trabalho no RH de uma empresa. Eu quero ideias criativas de como eu posso engajar os meus funcionários ao longo do ano. Ela já vai poder dar iniciativas e ideias sobre isso. E a ideia é criar cada vez mais uma base, cada vez maior. Assim, as empresas vão poder fazer parcerias com o Instituto para colocar ads na Deb e outras formas de monetização que vão permitir com que a gente continue girando a Deb e ampliando esse modelo de linguagem. Tá? Então, o modelo é basicamente esse. E aí, aqui são as soluções, né? As soluções que a gente está agora pilotando nessa fase da Deb é que ela pode ir para as empresas, para escolas e para todas as pessoas. Para todas as pessoas é essa parte do Instagram, onde vocês já podem acessar a Deb. Para escolas, agora a gente pode ter um plugin, né? Então a gente está hoje pilotando a Deb em algumas escolas para que ela possa ser um plugin para ajudar professores e educadores com seus planos de aula, para interagir com os alunos dentro de sala de aula, para ajudar a tirar dúvidas sobre diversos tópicos sensíveis. Nas escolas, nas empresas, ela pode, por exemplo, se plugar ao RH, ao marketing, para ajudar a navegar sobre diferentes questões. Então, exatamente nesse momento, a gente está fazendo o plugin da Deb, pilotando com os primeiros aderentes dela. Lembrando que ela nasceu para o mundo há pouco mais de um mês. Então, a gente está justamente querendo exemplos de escolas, de empresas que queiram se plugar a Deb nesse momento. E no dia 24, a gente vai fazer um evento no Cubo. Já vou, tá? E aí, assim, só para vocês também terem uma ideia, grande parte das pessoas não acredita que a inteligência artificial possa resolver um problema global. Mas a gente pensa diferente. A gente acredita que a inteligência artificial, especialmente no Brasil, ela precisa ajudar a resolver os problemas que a gente tem aqui. Senão vai ser mais uma tecnologia que vai reproduzir vieses, que vai estender os problemas que a gente tem. Então, o nosso convite, não só para quem está aqui mexendo com tecnologia, é usar a tecnologia em favor de soluções de problemas que a gente passe aqui no Brasil, para que a gente possa ser pioneiro na resolução desses problemas, mas que elas possam servir para o bem comum, de fato, como a Deb se propõe a fazer. Aí tem um pouco aqui da Deb na mídia, né? A gente esteve no Web Summit, a gente também passou no Jornal Nacional. A Deb, por exemplo, ela é testada sobre, por exemplo, quem ganhou o Prêmio Sim à Igualdade Racial esse ano. Então, ela é testada para ver a história dessas pessoas e reproduzir essas histórias de forma humanizada, de forma personalizada, e falar para as pessoas, tipo assim, olha só, uma professora que queira histórias inspiradoras de pessoas negras, indígenas, pessoas trans, ela vai poder trazer essas histórias e trazer repertório para a galera. E aqui, a Deb e a Xuxa, né? A Deb, ela tem de fato uma história com a Xuxa, porque a gente queria muito alguém para ser porta-voz dessa mensagem sobre de um espaço seguro, que as pessoas possam tirar dúvidas, especialmente pessoas que durante tanto tempo reproduziram tantos vieses no Brasil. E a gente chamou a Xuxa para ser uma das madrinhas da Deb. E a Deb justamente corrigiu a Xuxa para falar sobre a questão do índio e do indígena. Dá para ouvir? Esse é o vídeo. Dá para rodar o vídeo? Não? Beleza. Bom, tem esse vídeo na internet, gente, viralizou. E é um vídeo da Deb falando com a Xuxa. E justamente a Xuxa pergunta sobre a questão do índio ou do indígena. E a Deb vai falar, Xuxa, não se fala índio. Justamente esse foi um nome que foi dado aos colonizadores. E é super importante que você se atente a isso e que não use mais essa palavra. E aí a Xuxa fala, Deb, que bom, obrigada. Tenho agora um lugar para eu tirar minhas próprias dúvidas.
do que foi reproduzido antes. E 2, que a gente tem um espaço agora que usa inteligência artificial como um lugar seguro, personalizado, onde você pode tirar dúvidas muito íntimas, justamente para não reproduzir os mesmos vieses de anteriormente, sabe? Então a Deb cresceu e viralizou na internet com um dos cases da Xuxa, por exemplo. E a gente está testando a Deb em universidades, em vários lugares também, na UFRJ, agora também aqui na USP, com o laboratório do professor Enio, que testa inteligências artificiais. E aí, quais perguntas você faria, né? Aqui não sei se tem o QR Code, mas queria muito agora, na reta final, pedir para vocês testarem a Deb. Então, para chamar aqui ela, vocês chamam @chamadeb. Eu queria muito pedir para vocês fazerem perguntas para ela. E aí, enfim, a gente faz aqui um guia, né, básico. Pense em perguntas abertas, né? Pode ter um engajamento respeitoso ou não, porque você também pode estressar um pouco a Deb para a gente poder entender como é que ela responde quando ela é estressada. Reflexão e discussão e feedback para melhoria. Vocês também podem testar e falar, cara, eu não gostei dessa resposta. E esse é o momento de aprimoramento da Deb. Eu queria ouvir vocês sobre perguntas que vocês estão aí fazendo, tá? Nesses nossos últimos minutinhos aqui. E quem interagir pode ganhar um livro. Então, por favor, interajam. Alguém fez alguma pergunta para ela? Temos aqui algumas pessoas. Já está na reta final, hein, gente? Eu quero ouvir se vocês chamaram a Deb. Eu fiz algumas perguntas para ela aqui. Eu trabalho em People Analytics, dentro de RH também. E uma dor que eu tenho muito é que na minha empresa tem uma diversidade baixíssima. Assim, 90% da empresa é só pessoas brancas. E aí eu pedi para ela dar uma lista para mim de algumas soluções tecnológicas que a gente pode fazer em People Analytics, automações ou alguns projetos de análise para ajudar os recrutadores a fazer um recrutamento menos enviesado. E ela teve uma resposta muito boa. Então, ela deu algumas ideias, algumas implementações de algoritmos neutros e também plataformas de recrutamento cego. Eu não desenvolvi muito nas ideias dela, mas eu acho que se a gente fosse conversando, conseguiria desenvolver um projeto, uma ideia de um projeto para levar para o trabalho e conseguir ter um resultado. Então, isso já é sensacional. E eu queria atrelar isso a uma dúvida minha, que é assim, a gente sabe que parte do problema dos modelos terem esses vieses é da seleção de dados e como os dados são imputados neles e aí acaba indo dados racistas, ou com vieses, enfim. E a gente sabe que parte do problema é isso, mas a maior parte do problema é o mundo de fora, né? Porque o mundo tem vieses e aí a gente acaba nesses modelos, entrando esses vieses no modelo. E eu queria saber como vocês fazem para conseguir duas coisas, né? Colocar fazer a seleção de dados e imputar nos modelos sem gerar aquele exagero de patrulha que você apresentou. Então, ter um modelo, entre aspas, alienado só com dados que não têm vieses. E como vocês conseguem fazer isso de forma escalável? Porque hoje em dia, assim, as IAs que tomam popularidade são IAs que são mais inteligentes. E para elas serem mais inteligentes, elas precisam ter um maior número de parâmetros. E é difícil ter pessoal para ficar fazendo uma seleção de dados muito minuciosa com muitos parâmetros, né? E aí são essas minhas duas dúvidas. Como fazer ela não ter um viés contrário e acabar sendo esse exagero da patrulha que acaba perdendo o pessoal por ficar achando que é um mimimi, enfim. E como vocês fazem para conseguir fazer isso de forma escalável e deixar ela cada vez mais inteligente. Obrigada, Luca. Isso. Sim, Luca. Você perguntou sobre a questão da gente poder, enfim, escalar a Deb, né? E também fazer com que ela seja cada vez mais inteligente, enfim. Primeiro, ela tem vieses, né? Então, ela tem ali prompts para defender ações afirmativas, defender ali cotas, enfim, ela tem ali uma opinião própria, diferente de outros chats, do ChatGPT, de outros LLMs, que vão dizer, nós somos neutros e aqui eu vou te dar respostas contra e a favor. Não, a Deb, ela é a favor, mas ela vai reproduzir algo de forma muito respeitosa e dialógica. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem a nossa base de conteúdo personalizada, que ela é atualizada todos os dias, tá? Mas a gente acredita que ela ganha escala à medida que a sua empresa, por exemplo, pode fazer uma parceria com a gente e a gente começa, através do plugin da Deb, da integração,
com a inteligência do que você já tem dentro da sua empresa, aliada ao que a Deb tem, em termos do que a gente treina, a gente consegue escalar a Deb, à medida que ela vai se integrando a diferentes empresas e aprendendo sobre diferentes realidades. Então, diferente de um treinamento que é menos escalável, então eu tenho ali 40 pessoas, das quais 20 podem dar treinamentos em várias empresas, mas isso não é escalável. Mas a Deb como plugin e como uma inteligência que pode aprender dentro de diferentes contextos é escalável, e isso pode ampliar a inteligência dela e ela pode conseguir falar sobre várias realidades diferentes através do fato dela ser plugada a diferentes realidades. Esse é o modelo que a gente está se propondo a fazer. E assim a gente acredita que ela vai ganhar cada vez mais inteligência. Respondi um pouco a pergunta? Então vamos fazer parceria, gato. Vamos que vamos. Tudo bem. Durante a sua apresentação, fiz vários questionamentos aqui. A Deb, ela me ajudou bastante aqui. E uma das perguntas que eu fiz a ela foi exatamente: agora eu tenho uma pergunta. Como podemos retirar esse ranço das pessoas quando falamos das vagas afirmativas? Eu acho que essas vagas são super importantes, mas a maioria da população acaba torcendo o nariz quando vê essas vagas afirmativas. E eu queria que ela me ajudasse nessa narrativa em minhas aulas. Aproveitando, eu sou professor, eu sou seu vizinho, sou de Bom Sucesso. E eu sou de uma faculdade do Sistema S e eu gostaria de levar a Deb lá pra gente, que a gente é de moda e engenharia química. Vambora. E ela me respondeu assim maravilhosamente, quase um plano de aula. É isso, é isso. Mas só o seu nome, desculpa, eu esqueci de... André, sobre o ranço, né? Eu acho que o ranço, muitas vezes, que as pessoas têm, quando a gente vai falar sobre ações afirmativas, dentro do que a gente já fez de pesquisa no IDBR, muitas das pessoas não sabem nem o que é vagas afirmativas. Muitas pessoas não sabem nem o que é cotas e elas só reproduzem uma opinião frente a algo que elas aprenderam a reproduzir. Cotas, sou contra. Por quê? Porque alguém disse que era contra. Eu vou falar isso sobre um papo que eu tive com um dos rapazes que eu entrevistei, que é um porteiro. Ele falou, não, o patrão passou aqui e disse que era contra cotas, então eu também sou. Então, muitas pessoas reproduzem. Então, a gente acredita que, se a gente tiver uma forma de diálogo contínuo, personalizada, onde eu posso tirar minha dúvida de um lugar seguro e que vai me dar uma opinião, não me impor uma opinião, e que eu possa ali debater se eu sou contra ou a favor daquela opinião, a gente acredita que é possível fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Porque as pessoas nem sequer sabem, muitas vezes, dessa opinião. Elas só reproduzem uma opinião majoritária de quem geralmente quer manter um privilégio, um poder, e essa informação não chega. Então, para a gente, o princípio básico é conseguir disseminar mais amplamente essa informação de forma dialógica, porque isso ainda não acontece na nossa visão. Porque uma coisa sou eu treinando uma pessoa, aí a pessoa pode ir ou não com a minha cara, ela pode achar assim, essa menina é uma menina negra, ela vai tentar me impor coisas a favor de cotas, eu não vou nem dialogar com ela, porque eu estou com medo de ser cancelado. Mesmo se eu posso ser uma pessoa super acolhedora, a pessoa pode não me ver dessa forma. Se ela tem um canal que ela pode debater, esse canal não vai expor ela. Esse canal vai estar ali para ela falar, fazer até uma sessão de terapia, se preciso, e ter um plano de aula. Eu acho que é um novo modelo que a gente pode estressar ali, né, para justamente promover mais o diálogo e fazer com que essa narrativa seja mais personalizada e que ela possa ter ali um espaço seguro de troca. E óbvio que tirar ranço tem a ver com toda uma campanha de engajamento contínua e de um uso contínuo disso. Assim como, sei lá, há anos atrás as pessoas poderiam ter ranço de usar o Google versus uma enciclopédia, a gente acredita que se a gente conseguir treinar a sociedade a ter um espaço seguro de diálogo sobre essas questões, a gente pode reduzir o ranço das pessoas sobre questões afirmativas que muitas vezes elas só reproduzem uma opinião que elas aprenderam. Esse é o nosso posicionamento. Luana. Sim. Oi, desculpa. Eu fiz uma pergunta aqui para a Deb muito simples e ela foi excelente. Eu perguntei para ela como que eu posso abordar como RH, as questões raciais de forma mais específica na minha empresa, para fazer com que as pessoas ajam diferente, né? E ela falou assim, para eu começar a falar sobre branquitude. Isso foi maravilhoso. E aí ela colocou que o essencial é promover a igualdade racial e a gente começa a conversar sobre privilégios, desconstruções de estereótipos, valorização da desigualdade e que se alguma...
acolher a experiência de cada pessoa. Eu achei fantástico. Não que a gente já não faça isso, mas eu fiz assim uma pergunta super simples para ver se a gente estava andando no caminho certo. E a gente sempre bate na mesma tecla lá na empresa de que realmente a gente precisa falar sobre branquitude antes de falar o restante, né? Total. Porque as pessoas brancas, elas precisam saber que elas vieram de um histórico onde pessoas brancas escravizaram pessoas negras e indígenas. E começa daí a quebra de paradigmas. Total. Foi excelente. Ai, que bom, Adriane, que bom que você gostou. E justamente a Deb, ela tem o propósito de não fazer com que seja um papel só seu disseminar isso. Que seja justamente muito mais leve uma jornada como a sua e você possa falar assim para a pessoa, chama a Deb que ela vai poder debater com você sobre essas questões de forma segura, personalizada, você não precisa expor sua dúvida para mim, você não precisa perguntar aquelas velhas perguntas para mim, como é que você lava seu cabelo? Ou o que você faz, o que você deixa de fazer? Até porque, primeiro, é constrangedor, é desgastante, é ruim para a jornada de ambos os colaboradores e para a Deb, é muito bom que ela vai poder receber essas perguntas e tratar ali de dúvidas de forma muito personalizada e segura para aquela pessoa também. Então a gente espera que isso possa ajudar aí nessa sua jornada de RH, que não é fácil e que tenhamos um canal ali para potencializar esses debates. Chama a Deb, vem fazer parceria com a gente. Francesco, você vai falar? Maravilha. Eu te quero agradecer muitíssimo. Nós hoje estamos fazendo história, porque você é a primeira palestra do primeiro Fórum Internacional sobre Marco Regulatório da Inteligência Artificial, que vai durar 3 anos, vai ir em 18 fóruns em 10 estados, e queríamos iniciar com você. E eu te agradeço muitíssimo que você está aqui. Parabéns por la Deb. E você sabe que pode contar com a gente para promover a Deb em tudo o que você precisa e como você queira. Muito obrigada. Obrigada. Gente, uma coisa. Sim. Observou que a maioria são brancos? Sim. Aqui? Todos são brancos? Sim, temos uma variedade. Sim, mas a maioria são brancos, hein? Sim. Muito interessante. Sim, interessante. Interessante ver como a Deb pode criar debates com pessoas que, por exemplo, não estaria aqui se fosse uma palestra sobre diversidade e inclusão. Claro. Mas é uma palestra que fala sobre inteligência artificial que apoia a gente a chegar em soluções globais. Eu falei sobre polarização, eu falei sobre diálogo, eu falei também sobre inclusão, mas a gente quer justamente ter um uso brasileiro de uma inteligência artificial que pode ajudar num problema que é tanto do Brasil quanto do mundo. Então, gente, @chamadeb, tá? A gente está aqui aberto para fazer parcerias, a gente já tem aqui a parceria com a Campus Party, pelo Francesco, já parece que a gente está aqui já com os pés fincados e a Deb também. Só queria aqui terminar com uma frase que eu acho importante, né? Aqui um pouco das pessoas, né, do que elas têm sentido em relação à Deb. Então tem sido de fato um sentimento muito bom de otimismo, de encantamento versus todo aquele ranço, né, que o André trouxe. Então acho que a gente tem aqui uma oportunidade de virar essa chave do diálogo versus o tenho medo de falar sobre isso. E aqui tem uma frase do Martin Luther King que a gente gosta muito, que é: a decepção pode ter fim, mas a gente não pode perder a esperança infinita. A nossa esperança para a gente conseguir ter uma sociedade mais dialógica e mais inclusiva, ela não pode ter fim. É por isso que a gente está aqui e a gente acredita que a Deb pode nos apoiar a chegar nessa sociedade mais inclusiva através da inteligência artificial e trazendo cada vez mais pessoas para o diálogo. Então, muito obrigada e @chamadeb. O livro, é aniversário de alguém hoje? Essa semana? Ganhou! Opa, parabéns.